O Ver Mais de hoje começa com um papo sobre cuidados com animais. Você sabia que mais de 40 milhões de aves são criadas como pets no Brasil? 40 milhões! Isso mostra que cães e gatos já perderam o reinado exclusivo como animais de estimação. Para falar do tratamento que esses bichinhos precisam ter, estamos conectados com o médico veterinário Fábio Aldabó Schur. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Ver Mais, adoro a sua fala. Boa tarde, tudo bem, Gi? Tudo. Geralmente a gente fala com o doutor, né, sobre os animais exóticos, né, porque ele tem bastante experiência, né. Agora vamos falar da questão das aves. O que as pessoas devem levar em conta ao optar por um pássaro como animal de estimação? Então, quando a gente está falando de aves, né, vão estar também os pássaros. Existem algumas aves que vão ter uma expectativa de vida muito grande, né, quando a gente está falando, por exemplo, de papagaio, podem sobreviver, ter uma expectativa de 60 até 80 anos de vida. Então, quando a gente adquire uma ave dessas, a gente sabe que muitas vezes vai virar uma herança até, né, vai ficar para outra pessoa cuidar. E quando a gente está falando de passarinhos, aves pequenas, a gente tem que levar em conta o ambiente, se a gente vai ter um ambiente apropriado, se a gente vai ter como cuidar todos os dias dessa ave, que ela vai demandar também de cuidado, assim como o cão e o gato. Pois é, você falou da questão da longevidade, é interessante, né? Por exemplo, o papagaio ali, 60 anos, né? Então isso tem que ser levado em conta também, né? Para ele não ficar sozinho, porque esses animais também precisam, determinadas espécies precisam de atenção também, né? Com certeza, todas elas vão precisar de atenção, das mais básicas e simples até aquelas que precisam de bastante contato, que elas demandam bastante, especialmente quando são aves que são pegas desde filhote, né, que elas acabam imprintando com o ser humano, elas acabam tendo também, além da água, da comida, de um ambiente limpo, tem que ter também bastante empatia com esse animal na hora de cuidar, de ter um convívio com ele, porque ele vai estar totalmente atrelado ao ser humano, então ele precisa também de atenção, muita atenção. Não é simplesmente pegar uma gaiola, botar o passarinho, o pássaro, a ave lá e deixar, né, gente? Tem alguns tipos também que tem algumas situações particulares, como que alguns que cantam mais, né? Não sei se esse é o termo certo, mas enfim, que fazem mais o piu-piu, piu-piu. Enfim, tem vários tipos também, e isso também tem que ser levado em conta, né? Sim, com certeza. Inclusive, quando a gente tem essas aves, né, que cantam e tudo mais, e elas acabam estressadas, elas acabam sendo manejadas de uma maneira que não precisavam ser manejadas, elas acabam também até parando de cantar muitas vezes. Ai, já pensou, gente, fazer um passarinho desses parar de cantar? É tão legal. Eu tinha a minha avó que tinha bastante, eu achava o máximo, chegava na casa dela, sempre aquela alegria, porque traz uma energia muito legal. Agora eu queria saber também, o que eu acho importante, a relação com outros animais de estimação, até mesmo com um gatinho, né, e com um cachorro, porque, né, o gato, tadinho, tem mal fama de ir lá querer pegar o piu-piu, né? E não dá. E daí a gente queria saber como é que é isso na prática dentro de casa. Sim, existem várias exceções de que cães e gatos eles se adaptam a ter contato com as aves. Porém, de maneira geral, o instinto, tanto de cães quanto de gatos, é de caça. Então, é muito comum de dar problema. O que eu indicaria para todos é que, se tiver esse contato, seja sempre supervisionado, para evitar qualquer tipo de conflito, porque até mesmo na gaiola, às vezes o gato pode acabar conseguindo derrubar a gaiola ou pegar pela gaiola. Exatamente, boas dicas. Os custos, né? O cuidado, né? Os custos são altos para esses animais? Então, Gisele, uma das coisas que chama bastante atenção é que, para as aves, o custo maior vai ser no momento da aquisição, porque tem que comprar uma gaiola ou um viveiro adequado, também tem que comprar o comedouro, o bebedouro, que seja de qualidade para essa ave ficar bem, mas depois a manutenção dela é mais baixa, são custos menores, porque por mais que tu dê uma alimentação super premium e uma ração extrusada, eles costumam comer pouco, então o custo para manutenção, digamos assim, é menor, pode ser menor do que cão e gato, porém para te comprar o básico para ele ter uma vida boa é mais caro. Por isso o termo, né? Comer como passarinho, é pouquinho. Doutor, e a saúde dos pássaros? Como é que é a manutenção, né? Como é que eles se comportam? Muitas doenças, estão suscetíveis a muitas doenças? Como é que deve ser a visita periódica a um veterinário? Exatamente. Então,
existem várias doenças que são muito comuns em aves, né? A gente vai ver lá sarnas que acontecem nas patas, em volta do bico da ave. Então, os vermes também, eles se propagam da mesma forma que cães e gatos. E o ideal seria uma visita periódica de aproximadamente 6 em 6 meses ao veterinário, que já consegue avaliar o animal, ver como é que está a questão de endoparasitas, e especialmente para os psitacídeos, que aí a gente vai ver lá as calopsitas, que são muito comuns, os papagaios, né? Eles podem, inclusive, ter uma doença que ela é zoonótica, que é transmissível ao ser humano, que é a clamidiose. Então, é legal sempre fazer um acompanhamento veterinário. Agora, um assunto importante sobre a legislação, né? Como identificar se um pássaro ele pode ser criado em casa. Porque as pessoas acabam caindo aí em golpes até mesmo, né? Enfim, compram de forma ilegal. Como é que dá para as pessoas acompanharem isso, doutor? Sim, vão ter algumas aves que não vão precisar de autorização, né? São os manons, mandarins, diamante de gold, várias aves que são tidas como animal doméstico, elas não precisam de anilha, de marcação, elas têm mais para uma função de facilitar. Porém, as aves silvestres, algumas aves exóticas também, elas precisam ser de um criador legalizado, então que seja cadastrado ao órgão ambiental, e vão emitir uma nota fiscal que tem que ser compatível com a anilha. Normalmente essas anilhas elas são fechadas, diferente das demais, elas são com anilha fechada, porque só se consegue colocar esse tipo de anilha quando é filhote. Mas é sempre importante verificar, então, se é de uma procedência legal, né? Porque não tem como tu pegar um animal que não tem uma procedência legal e tentar legalizar depois. Então é isso, tem uma variação, uma gama bem grande. Para alguns criadores, a gente consegue ter o sistema CISPAS, que é para o criador ou amadouro de passeriformes. Então tem essa possibilidade que ele consegue criar passeriformes silvestres. Doutor Fábio Aldaboshur, muito obrigada, médico veterinário. A gente sempre consulta ele quando os animais são diferentes, assim, exóticos, porque ele tem, né, essa formação, enfim. Muito obrigada e volte sempre a ver mais. Tá bom, Boa tchau. semana. Tchau, tchau. Valeu, gente.